E aí, Paulo? E aí, Diogo, tudo bom? Oi, Gabi. Boa noite, vocês me ouvem bem? Sim, tudo bom? Tudo bom, e você? Ai, que bom, que bom. Tô bem também, graças a Ai, Deus. graças a Deus. Tá, a imagem tá boa? Tá, eu só tô achando que ela está invertida. Assim? Assim. Isso. Agora Assim tá. não tem, assim não tem suporte. Fica ruim se ficar assim? Não, creio que não. Creio que não. Deixa eu ver. É porque como eu tô com fone, se ficar assim, vai ficar amassando o fone. Ah, vai amassar o fone. Certo. Isso. E É, eu aí? uso sem um fone, normalmente, assim, para as aulas e tudo mais. Deixa eu Não ver tem, como é que fica. não tem problema, não. Ai. Acho que eu virei a câmera, né? Foi. Tá bom assim? Tá, tranquilo, tá ótimo. Então A tá minha bom. imagem tá boa também aí? Tá Pronto. sim. Ai, que bom. Gabi, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Obrigado por estar se dispondo para falar um pouco sobre a sua vivência, né, no esporte paralímpico, sobre a sua vida enquanto atleta, né? Desculpa. E- Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que vergonha. Não, Eu que tranquilo. agradeço o convite. É sempre bom poder falar do goalball para quem tem interesse, para quem já conhece, para quem, enfim. A gente é que ganha, assim, nós da modalidade, né? Do paradesporto. Sim. Sim. E aí eu agradeço em nome do curso de Educação Física da Uninasal de Aracaju e em nome da instituição também, né? E mais especificamente em nome da disciplina de Metodologia do Esporte Adaptado. Então, a gente está tentando trazer algumas perspectivas de ações para que os alunos também, de uma forma geral, também nós, professores, né, todos os envolvidos do curso, possam conhecer situações, possam conhecer pessoas, né, tratando temas específicos e próximos da realidade das disciplinas. Então, pensamos, né, fazendo jus justamente aos critérios da disciplina ementa de metodologia do esporte adaptado, né, pesquisar estudiosos e atletas nas modalidades. E aí o Paulo teve a brilhante ideia, né, ele entrou em contato contigo quando solicitei isso na disciplina, né, ele disse, eu conheço que eu sigo uma jogadora, né? Ele já tinha falado, inclusive, que era do SESC São Paulo e tal, e eu vou entrar em contato com ela. E assim que ela me responder, dependendo do que ela me responder, eu vou passar para você, certo? E até estimulando os alunos a participarem, né, de forma exitosa, né, sobre, inclusive nesse tempo que a gente está vivendo. Então, a gente espera que seja um diálogo, né, um bate-papo proveitoso, gostoso, né, que a gente possa estreitar relações, estreitar feedback em relação ao tema da inclusão e do Google, certo? E aí eu vou fazer uma breve apresentação sua, Gabi, certo? E vou te deixar à vontade para você também fazer as suas apresentações, também contando sobre a sua trajetória, sobre sua vida, principalmente sua vida no esporte paralímpico e principalmente no Google,
certo? Fique bastante à vontade, né? Sinta-se em casa, né? E é isso que eu espero, né? Sinta-se em casa. E aí, quando quiser aparecer em Aracaju, o convite também já está feito, viu? Já está feito o Ai, que convite, tentação. certo? Ó, praia tudo próximo, shopping próximo, tudo aqui é muito próximo da cidade, sendo capital, mas é uma cidade acolhedora e, ao mesmo tempo, digamos que pequena, né? Tudo assim muito próximo. Mas é isso. Então, para as pessoas que estão chegando, em sua maioria são alunos, né? E eu vi que você fez uma divulgação pesada justamente nesses últimos dias para essa nossa live. E eu agradeço também imensamente. Para quem não conhece a Gabi, eu também estou conhecendo há pouco, né? A gente estreitou relações aí em conversas pelo WhatsApp, mas aí em conversa nossa, Gabi, ela me contou, né? Ela se chama Ana Gabriele Brito, né? Ela vai falar muito mais sobre ela, porque ela é a atleta que a gente vai estar aqui discutindo. Ela é atleta do SESI São Paulo, desde 2015, e que inclusive é o local de referência no goalball, certo? Treina em Mogi das Cruzes e joga goalball desde 2013. Né? O SESI é referência, inclusive, ele é tetracampeão e pelo SESI ela é tricampeã, certo? Tem alguns paulistas, alguns regionais, já fez natação também na adolescência, né? E estudou no Instituto Benjamin Constant, né? na URCA, lá na cidade do Rio de Janeiro. Ok? Sendo referência, inclusive, na inclusão dos alunos nas modalidades paralímpicas. Já lecionei um conteúdo, inclusive, sobre as deficiências visuais, e essa temática vai ser importante para os alunos reforçarem informação, né, clarearem as ideias, caso tenha esquecido e tal, e até trocarmos figurinha, feedback, conhecimento em relação a isso. Então, Gabi, pode ficar à vontade, né? A gente quer conhecer um pouco mais o universo da atleta Gabi, né, nesse mundo paralímpico, principalmente no goalball. Eu que agradeço o convite da universidade, né, Uninasal. Do Paulo, que entrou em contato comigo. Peço até um pouco de desculpa, esses dias eu estou com um problema no celular, então eu tenho mexido muito pouco, né? Aí eu acho que eu demorei um bocadinho para responder ele, mas agradeço pelo convite, você, professor Glauber. E é isso, eu me chamo Ana Gabriele Brito, eu sou conhecida como Gabi, né, no meio. Eu jogo goalball desde no final de 2013. 2014 eu comecei a levar um pouco mais a sério. E aí apareceu a oportunidade para eu vir jogar no SESI, onde não só pelos títulos, né? A gente fala assim, mas é referência pelos títulos. Não, nós somos referências devido à estrutura que o SESI abraçou o projeto, né? Que foi apresentado, e ele dá toda uma estrutura para a gente. A gente tem uma quadra, a gente tem uma academia também para o nosso uso. Claro, quem tem a carteirinha do SESI tem uso, mas ela tem um determinado horário só para o nosso uso, principalmente agora nesse período. E a gente tem um profissional que está ali disposto só para isso. Tem muitas associações que, infelizmente, têm problemas com verba, com disponibilidade de espaço e sofrem um pouco com essa situação de local para treinar, verba para pagar atleta ou pagar profissional para preparo, né? Preparador físico. Porque hoje, infelizmente, tudo virou um mercado, né? Assim, claro que eu conheço vários profissionais que hoje são aí que começaram como estagiários, mas com o tempo a necessidade vem, né? E como você disse, eu vim do Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou nascida em Brasília, mas devido à minha deficiência, minha mãe achou o Dr. Helder, que é até o médico conhecido pela bancada paralímpica, né? Já foi médico para classificação visual. E eu, desde pequenininha, eu trato com ele no visão subnormal, como é chamado, fiz estimulação para adaptar, enfim. E devido ao tratamento, minha mãe acabou mudando a vida dela para o Rio de Janeiro, onde ela me criou. E eu fui acompanhada até a antiga oitava série, que hoje se chama nono ano, né? No Instituto Benjamin Constant, que ele, na minha época, era até lá, até a oitava série. E o goalball, ele é apresentado para a gente já na educação física. É uma coisa muito normal para a gente, mas não foi a minha primeira paixão. Bom, eu vou parar de falar para ver se vocês têm alguma dúvida, enfim. Pessoal, pode mandar mensagens e comentários aqui que eu vou passando essa informação para ela e a gente vai discutindo, certo? Isso.
Mas se não tiver, eu vou falando. Certo. É porque o pessoal ainda está ingressando, né? E aí é possível que ao passar do diálogo, as pessoas vão perguntando. Sim. E aí, atualmente, eu moro em Suzano. O SESI recentemente voltou para Mogi das Cruzes, né? Ele era em Suzano. Mas é próximo também, não tenho muito problema para me locomover até lá. Certo, certo. Paulo diz, pode continuar, né? Show de bola. E quando você fala que não foi a sua primeira, né, paixão, quais foram outras modalidades que você esteve envolvida? Eu sempre gostei muito de esporte, desde pequenininha. E a natação, ela foi assim o meu primeiro amor, mas eu também já fiz ginástica olímpica. Tinha uma professora, Ana Luísa, ela tentou implantar no meio paralímpico, né? A gente até fez algumas competições lá no Rio, mas eu sempre nadei, assim, desde novinha. Eu lembro que com 13 anos, eu acho, foi minha primeira competição de natação no Rio de Janeiro. Com 14 eu já estava viajando com a equipe para São Paulo para competir. Tive alguns resultados positivos, né? Mas eu era muito nova, nadava porque eu gostava, né? E eu tinha, na verdade, as responsabilidades que era passada a mim era com estudo, né? Essa coisa do esporte fazer parte da vida da pessoa, ela ser uma carreira, isso acaba sendo um pouco recente, né? Então, a minha mãe, ela não aceitava muito isso. Eu lembro que eu já deixei de ir para a competição porque ela achava que não seria legal eu perder semana de prova. Entendo Imagino. ela, né? Compreendo perfeitamente. Hoje, como mãe, entendo que a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E aí acabou que foi passando os anos, né? Acho que com 19 anos foi minha última competição de natação. Também já tentei me aventurar no atletismo, mas parabéns para quem ama, para quem faz, mas não é para mim. E o goalball eu sempre tive um pouco de receio, porque eu tinha medo daquela bola, eu tinha medo de me jogar no chão. E eu lembro que no Benjamin tinha gente que já jogava há tempo e jogava descalço. Eu falava assim, gente, mas e se me machucar, né? Essa bola bater em mim? Coisa de menina nova, né? E aí, Sim. em 2003, apareceu a oportunidade na Oresse, que é uma outra equipe também muito conhecida lá no Rio de Janeiro. E aí eles falaram, olha, a gente está precisando de menina para fechar o time. Eles falaram de um projeto, eu estava a fim de voltar, isso já em 2013, aí eu topei. Inicialmente eles queriam fazer um time de futebol feminino, e aí acabei que eu fui parar no goalball e peguei gosto daquilo, falei que eu queria mais, o que eu podia fazer. A gente encontra alguns profissionais que falam que você tem futuro e você se anima, porque eu sempre fui Sim. muito competitiva. E aí apareceu a oportunidade de vir para o SESI e, poxa, eu pensei, como não abraçar, né? Quando eu cheguei no SESI, tinham estrelas da seleção, assim, sabe? Que eu cresci, claro, graças ao meu esforço, graças a Deus, primeiramente, ao meu esforço, ao meu técnico, Diego, mas as meninas que estavam do meu lado, o nome que elas tinham, a bagagem que elas tinham, e elas dividiam comigo, sabe? Assim, elas falavam, olha, tenta fazer isso, tenta, sabe, controlar calma, vai para academia. Se você não conseguir voltar para casa, fica aqui em casa, sabe? Sempre dando aquele apoio inicial, falando onde posso melhorar. Então, isso também foi um divisor de águas na minha carreira, assim, para me impulsionar, porque não vou dizer que foi fácil vir para São Paulo sozinha com a minha filha. Na época ela tinha 4 anos, hoje ela está com 10. Não foi fácil largar a família, vir para uma cidade. Vivia numa cidade grande, mas você imagina você ir para uma outra que é maior ainda, assim, em conhecimento, enfim, né? São Paulo é a nossa maior metrópole, né? Então, cresci numa cidade, tinha toda uma base, de repente eu vou construir tudo sozinha. Não foi fácil, mas graças a Deus Sim. hoje em dia já consigo andar sozinha com menos medo em São Paulo. Ai, que bom, que bom. Tem uma coisa interessante porque o goalball é uma das modalidades paralímpicas que ela foi criada especificamente para o deficiente visual, certo? Lá em 46. E tem algumas perguntas aqui rolando do tipo, como é a sua preparação ou como é a rotina de treinamento, né, para a modalidade? Como é que essa rotina de treinamento, como é que acontece, né? E aí, até emendando o feedback em relação às perguntas, quais foram as suas maiores dificuldades que você já passou
enquanto atleta. Então, você pode responder de acordo com, se quiser fazer em loco e tal. A primeira pergunta que fizeram aqui é como é sua rotina de treinamento mesmo, e até especificamente para o goalball, né? Pode até explicar a questão da modalidade, como é que se faz, como é que se joga, até para as pessoas conhecerem que tem alguma dificuldade, até porque é nova, né, para muitas pessoas. Sim, como você disse, né, o goalball ele foi criado para o deficiente visual. Na verdade, ele nem foi criado assim como uma ideia de um esporte, assim, né? Como o Sim, futebol, ele foi mais para uma reabilitação dos soldados após a Segunda Guerra Mundial. isso. E foi, as pessoas foram se destacando, né? Foram tendo uma melhor mobilidade pós-acidente, né? Ter ficado cego, perdido a visão parcialmente. Acho que inicialmente o projeto era só para os cegos. E serviu muito, né? Tanto que entrou no cenário, está aí cada vez mais sendo divulgado, graças a Deus. Então, o goalball a gente, vou dizer como joga, antes de responder, né, já que você sugeriu, a gente usa um espaço da quadra de vôlei, o mesmo espaço que é para a Isso. quadra de vôlei a gente usa, só que de cada lado tem uma marcação, tem uma marcação de uma linha, e atrás tem um gol de 1,30 m de altura e 9 de largura. Se eu estiver errado, você pode corrigir, que às vezes a gente esquece. Tá correto, tá correto. É. E a E aí, gente para tem quem três. E até para quem não está lembrado, né, a quadra de voleibol, as dimensões são as mesmas para do goalball, né, que é 18 por 9. Isso. Então, 9 de largura Olha, por 18 obrigada. de comprimento. E aí, Isso. é justamente as traves, elas ficam nesses limites, né, de 9 metros de largura por 1,30 de altura, né, como a gente poderia dizer. Isso, viu? Nada melhor do que um professor para explicar. E aí, próximo a essa marcação da trave embaixo, tem a marcação com barbante e uma fita, quer dizer, essa quadra toda é demarcada, né, em volta também. Tem as linhas que sinalizam aonde ficam as posições dos atletas, que são ala direita e ala esquerda, mais o pivô, que no caso é a minha posição principal, o central. Certo. E aí a gente tem uma área de 6 metros, se eu não me engano, para arremesso. É isso mesmo? Isso. E aí a gente tem um limite para essa bola tocar na fita, para ela não ser uma penalidade, que é o high ball. Ou ela tem que tocar nessa fita e no meio da quadra, na área neutra e na outra, para ela não ser um long ball. E a bola ela só pode ser rasteira, como eu disse, ela tem que haver esse toque no chão. E a gente só pode defender ela, quer dizer, a melhor maneira de defender ela é fazendo um bloqueio com o corpo, deslizando os 3 atletas para fechar a barreira. E todos defendem, todos arremessam praticamente. O pivô que menos arremessa, mas arremessa sim também. Nunca fui artilheira, mas já tem uns gols no campeonato. E ganha quem consegue atravessar essa barreira, né? Achar uma brecha, porque hoje em dia é tudo muito sincronizado, né? A movimentação para ocupar esse espaço. E aí é que vem todo esse preparo, como foi perguntado, né? A maioria dos atletas hoje, ele tem um preparo, a base, né, que é a física, é através da academia, que a gente tem toda a estrutura, e outras pessoas também têm, né? Graças a Deus, hoje todo mundo tem acesso a uma academia, consegue. E começa tudo ali. E na quadra a gente tem o treino, igual eu falei, né? O professor ele vai meio que cantando assim, olha, vocês têm que fechar esse espaço. Se a bola sacudiu, vamos movimentar a defesa toda em direção a essa bola. A gente acaba criando uma defesa para fechar a trajetória daquela bola, para a gente deixar menos brecha possível para o outro time, né? O goalball, eu não tenho nem tanto tempo de goalball, mas por eu conhecer, eu vejo que defensivamente evoluiu muito. Antigamente jogavam o pivô na linha dos 3 e outros na linha do 1,5, né? E hoje já joga todo mundo próximo dessa linha dos 3 para ficar todo mundo bem pertinho, a não ser quando é uma bola que a gente precisa de um tempo mais para defender, que hoje se virou referência também, que é a bola quicada, aí a gente dá uma recuada, mas a gente dificilmente joga todo mundo lá embaixo, como jogava no começo. Então, Sim. evoluiu bastante, a potência da bola também evoluiu muito, então a gente se prepara muito com isso, em base do que a gente encontra no campeonato. Onde a nossa falha, o que a gente tem que melhorar, igual eu tenho muitas falhas, né? A gente tenta sempre ir amenizando
todo mundo tem. Então, o preparo vem muito disso, de alvo. A gente tem que pegar a bola e saber onde a gente bateu, a gente tem que treinar a concentração para ver de onde aquela bola está vindo, saber a trajetória, deitar no tempo certo, porque a gente tem 6 metros para arremessar, mas nem todo mundo arremessa, vai até os 6 metros. Tem gente que Sim. solta do fundo, então a bola ela chega num tempo depois. E assim, acho que a minha maior dificuldade como atleta é o nervosismo, porque é o medo de você errar. Ser central tem uma responsabilidade muito grande. Eu falo que é muito gostoso ser central, mas é uma posição muito injusta, porque se a gente ganha, o mérito é pro batedor, né? Sim. E se a gente perde, a gente ainda consegue ouvir de algumas pessoas, é claro que a gente sabe que não é assim, mas vem um pouco desse peso que foi falha nossa, porque a nossa responsabilidade ela é maior na leitura, a gente tem que chamar, é a gente que coordena essa movimentação de vem comigo para a esquerda, vem comigo para a direita, a gente acaba tendo essa função. E se alguma coisa dá errado, muitas pessoas acham que isso é falha do pivô. Então ela acaba sendo um pouco ingrata, mas eu particularmente amo ser pivô. Que bom, que bom. Gabi, tem algumas dúvidas, que inclusive é dúvida minha também, pode ser da maioria das pessoas. Como é a preparação, inclusive? A gente sabe que o terreno, né, os limites e as linhas, elas têm, né, justamente um certo relevozinho para vocês conseguirem, de forma tátil, perceber isso, né, até para fazer o arremesso, até para a questão do deslocamento, né, no momento da defesa e deslocamento entre vocês três, né, já que a equipe é composta por três em quadra, né, em quadra, eu falo. E aí, como essa questão, entendendo que tem três pessoas praticamente, né, muito próximas, né, e como é a preparação justamente para isso, cada um entendendo o seu espaço? Então, eu vou dizer como funciona comigo e atualmente a maioria das equipes trabalham assim. O central tem aquela linha maior, né? A gente chama como tesão. E tem os dois tezinhos. Então, o pivô, ele sempre fica com o quadril para frente daquele tesão, né? Em cima um pouquinho para frente da linha. E os dois alas ficam bem naquele tezinho por cima da linha. Então, o pivô, ele deita para frente da linha um pouquinho e os alas bem rente à linha. Então, não tem o toque, porque a gente tem toda essa preparação no treino, que é o aquecimento. O treinador manda todo mundo pôr a venda e chama, porque vai criando uma sincronia a equipe, né? Como a gente tem treinos diários, tanto na seleção quanto no clube, a gente às vezes acaba também tendo essa noção de espaço. Ali é o nosso espaço, a gente não pode invadir o outro espaço. Claro que acontece, eu já sofri acidente, conheço meninas que já machucaram a mão, enfim. Estamos possível a erros, né? Mas é tudo um treino de sincronia. Chama todo mundo, deita e olha, cuidado, não inclina muito o corpo para trás, né? Não hiperestende o tronco, não joga a perna para frente. E aí vai vindo todo desse cuidado que o técnico vai olhando. A gente vai criando uma noção de espaço na nossa defesa, na nossa posição, e aquilo acaba automaticando, fica automático na gente, né? Como eu disse, acontece o erro às vezes, mas fica muito sistemáticozinho, assim, muito direito. Certo, certo. Pode E o falar. preparo é assim, o preparo é através do treino, igual eu falei, né? O técnico está sempre coordenando, também tem muito da nossa noção de espaço, conta bastante, a gente sente aquela linha, tanto que quando arremessa, a gente vem passando o pé, aí a gente agacha, passa a mão, achei minha posição, volto para minha posição de origem para me preparar para a próxima defesa. Certo. Tem uma pergunta aqui de um professor que ele fala assim, né, quais as principais características, né, e justamente essas características, né, creio que seja para o atleta praticante do goalball, né, quais são essas principais características, né, e capacidades também que a gente pode estar trabalhando nessa modalidade. Eu acho que assim, a principal característica é que tem que ser deficiente visual, e a pessoa ter disposição, porque assim, eu acho que é um esporte que dá para todo mundo, sabe? A pessoa tem que querer, ela tem que ela tem metas, sabe? Porque não é fácil, ela tem que perseverar, é isso que eu queria dizer. Porque o preparo Sim, ele vem, assim, o espaço tem para todo mundo. Claro que tem umas características que depois ela vem aflorando, igual a concentração, mas eu acho que tudo a gente consegue desenvolver, sabe?
A pessoa tem que gostar do esporte, ela tem que gostar de ter um preparo físico, ir para uma academia. Eu não estou nem dizendo que ela tem que ser magra, não, nem torneada, nem nada. Mas ela Sim. tem que ter um preparo para ela aguentar uma bola de 1,250 kg sendo lançada na direção dela, para ela aguentar aquele impacto, para a bola não romper. Pelo tronco é mais fácil da gente dominar. Agora, quando vem para a extremidade, como mão, pernas, perna de baixo, de joelho para baixo, a gente tem que ter um preparo físico para suportar aquela pancada, né? Porque vem bola no feminino tá abaixo de 1 minuto, sabe? Tem bola de 64 no feminino, de 67. Então, assim, a gente imagina isso vindo assim, né, na nossa direção. Então, eu acho que é isso, não ter medo Sim. de se lançar. E algumas eu acho que tem talento para arremessar. E eu acho que vem um pouco de talento, porque eu conheço umas meninas que soltam mais pancadas que a gente não sabe como. Mas é como eu disse, se a pessoa já tem disposição para o esporte, ela quer e ela é deficiente visual, acho que já é meio caminho andado, né? O Sim, resto a sim. gente vai descobrindo. Isso. Tem sempre uma dúvida, né, principalmente para as pessoas que não conhecem tanto a questão do mundo paralímpico, a questão das deficiências, né? Queria que você comentasse um pouco dessa questão das deficiências no esporte, no caso da deficiência visual, que é aquela classificação de B1, B2, B3, e que no jogo, né, todo mundo ele se uniformiza porque todo mundo vai estar vendado e com óculos específico, né? Mas essas classificações, queria que você pudesse pontuar para o pessoal. Graças a Deus a gente fica vendado, porque às vezes eu chego no treino do masculino, eu vejo aquela bola saindo, às vezes eles erram um pouquinho o alvo e a bola vem para fora, o out. Eu não teria, se eu visse, eu não ia ter coragem de deitar naquela bola. Imagino. Bom, vou começar pela minha classificação. Eu sou B3, é a classificação assim máxima, né, para classificar um atleta para poder jogar, ser considerado apto para jogar. Eu não vou dizer que ele não é considerado deficiente, ele está apto para jogar. Tem o B2, que é abaixo, é aquele que enxerga do vulto para cima, tem algumas dificuldades, mas tem percepções, sabe? De pessoas, de espaço, de luminosidade. E o B1, que, muito, que é do total, que não tem nenhuma percepção de luz nem nada, mas alguns ainda têm percepção de luz, mas isso não, não classifica como uma visão, né? Porque às vezes é só mais percepção de claridade, de escuro. Então, ele fica incluso no B1, que é aqueles que provavelmente usam a bengala totalmente. O B2 usa bengala também. O B3, que é a minha classificação, eu confesso que eu uso bengala para minha segurança. Mas em Sim. muitos lugares eu não tenho a necessidade da bengala. Eu tenho uma locomoção sem o uso da bengala, sem um auxílio melhor. Nem tudo, às vezes eu preciso de auxílio. Mas isso traz mais liberdade para mim. Mas como você disse, na hora do jogo, principalmente jogos principais, no treino não, a gente põe o óculos lá, mas o corpo da gente entrega, né? A pessoa, quando ela quer enganar, o corpo acaba entregando ela, porque ela acaba tendo os caguetes para tentar enxergar, burlar isso. Mas em campeonato, a gente põe um ofitã com os esparadrapo para tampar todo ponto de luz e a gente coloca o óculos. Aí fica todo mundo igual. Eu fico muito lerda. Eu só me acho depois que me botam lá no meu espaço e falam assim: aqui é o seu espaço. Aí eu fico, mas fora isso, eu fico com medo, eu falo, não me larga, não me deixa para trás. Fico perguntando assim, quem é você? Mas fica todo mundo por igual nessa hora. Tem uma pergunta aqui de uma aluna que ela fez o seguinte, né, o que mudou na sua vida depois que você conheceu o esporte? Né? Na verdade, você conheceu vários esportes, né? Né? Mas assim, eu vou dizer pelo goalball, porque é mais perceptivo para mim, né? Eu era muito novinha, tanto na ginástica olímpica como na natação, e o que eu gostava era de competir, dessa adrenalina. Eu não tinha tanto aquele compromisso com treino, então se eu tivesse alguma coisa para fazer, eu ia ter que fazer e treinar não era prioridade como é hoje. Eu vejo que mudou muito a minha vida como pessoa. Eu tenho muito, eu consigo raciocinar muito mais hoje antes de fazer uma ação para perceber o que vai fazer para o próximo, porque eu enquadro, percebo que a maneira que eu lido
com a minha amiga da direita não é a mesma maneira que eu tenho que lidar com a minha amiga da esquerda. Então a gente acaba tendo esse feeling de conhecer um pouco a pessoa antes de lidar com ela. Eu tento lidar com o meu nervosismo, então a gente também traz isso para a vida, com raiva, porque a gente sente raiva também na hora do jogo, ou de uma colega, ou do treinador, ninguém tá ileso disso, então a gente tem que acabar lidando com isso, e a gente acaba trazendo isso para a vida. A gente aprende que às vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão, não vai ficar batendo boca, não vou ficar tentando mostrar para as pessoas que eu dei o meu melhor, porque às vezes o meu melhor que você queria não vai ser o que eu pude te dar naquele dia. Então, eu falo até que isso é uma das coisas que eu tenho aprendido, que cada jogo eu vou ser uma Gabi diferente. Claro que eu tenho um marco, né? Eu sei defender, eu sou central, mas às vezes naquele momento o meu limite é diferente e eu dei o meu melhor de alguma maneira. E eu falo que eu nunca entro em quadra para fazer coisa meia boca, não. Sim, com certeza. Ah, que bom, que bom. E até mudando um pouco, né, o foco e trazendo um pouco para a atualidade, né? No período de pandemia, como foi que essa relação de treinamento, essa relação era de preparação continuada, né? Porque os jogos eles vão acontecer em determinado momento, eles vão ter que voltar, eles vão voltando aos poucos, né? Como foi que isso foi tentado preparar para a quarentena, né? Propriamente dita, né? Como foi que isso aconteceu quando a pandemia ela decretou, de fato, para o mundo em que as pessoas elas tinham que se afastar um pouco das Já relações. em casa, né? A famosa quarentena. Isso. Que a gente aprendeu que quarentena não são 40 dias, é muita gente, Com né? certeza. Então, eu acho que a gente tem que dar graças a Deus pela internet hoje, que é o nosso maior elo, né? A gente usa plataformas como o Meet, o Zoom, para estar se encontrando. A gente marca um horário para todo mundo, né? Para a equipe, tanto com o meu clube quanto com a seleção. E aí a gente tem encontros com os professores, né? Aí o negócio ficou pesado para vocês tiveram que adaptar. Eles tiveram que adaptar treinos para estar mantendo pelo menos o condicionamento físico, a mobilidade do corpo, para quando a gente voltar, não ter tanto trabalho, né? Então, assim, cuidar com a parte da fisioterapia, a gente tem um treino de prevenção, faz alguns exercícios, alguns alongamentos, a gente tem um preparo físico com o Roger, eu tinha os treinos de 2 dias na semana também com o clube, com o Diego, então era uma coisa mais para preparação do física também, a gente fazia simulação de arremesso. Então todo mundo embarcou nessa plataforma, né? E aí, quando aparecia dificuldade, o professor falava, olha, não é assim. E aí eles abriam a tela e via uma por uma. Então, acho que a internet ela veio aí para somar nesse momento, né? Claro que traz um monte de incertezas e de medos, porque vai haver os Jogos Paralímpicos, mas a gente não sabe como é que vai ficar esse controle desse Covid-19, né? A gente ainda não tem nada garantido em relação Sim. ao controle, a ele. E, bom, o Centro de Treinamento Paralímpico para fases e outros clubes estão fechados nas modalidades coletivas. Foram canceladas todas as competições da CBDV, né, que é a confederação que coordena o goalball. Então, assim, 2019, não vou dizer assim que foi perdido, porque a gente tem outros ganhos, né? A gente aprende de outras maneiras, mas em relação à competição e a preparo para Tóquio, é assim, só a distância e a cada um em casa fazendo o seu, né? O controle, o comprometimento com fazer os exercícios, que não é fácil você treinar em casa. Muita gente Sim. tem que adaptar o seu espaço. Eu moro num apartamento de 52 metros quadrados, moro no quarto andar, então era muito difícil. Você vai ficar fazendo salto, vai ficar fazendo burpee, e a moça de baixo. Então, eu conversei com o pessoal do meu condomínio, pedi um espaço para treinar, falei que muita gente tem um home office e o meu home office era diferente. Sim, sim, com E certeza. aí, graças a Deus, eles disponibilizaram o espaço, que era o salão de festa do meu condomínio. Então, eu descia com uma bola, com um elástico e estava treinando. E agora o SESI é uma das poucas equipes já voltou a treinar. Eu acho que para o Global só conheço 3 equipes que estão treinando. Não sei se tem mais, é uma de Brasília, nós e uma de Natal.
Eu sei que já voltaram aos treinos com bola, mas também com todo preparo. Agora é um novo desafio a gente jogar com aquele óculos e a máscara aqui, né? Sim, já é praticamente o rosto todo coberto, Já, né? agora a gente também não respira e nem vê nada mais também. Então, a gente agora está trabalhando uma outra parte, né? A gente está tendo que aperfeiçoar o nosso condicionamento físico, porque não é fácil você adequar a respiração com essa máscara e o óculos no limite, né? Sim, sim. Gabi, a gente sabe que falando em Paralimpíada, né, que só vai acontecer próximo ano, mas a gente sabe que campeonatos nacionais, alguns, né, voltaram a acontecer, né? Como é que está a realidade, né? Se não voltou, qual é a previsão da CBDV, né, em relação à volta de alguns jogos, né? Como é que eles fazem essa tabela? E quais são as perspectivas de datas, inclusive, né? Não temos previsões de data para voltar. Foi cancelado, né? Os campeonatos que teriam agora no segundo semestre foi cancelado também, um dos primeiros, claro, era onde estava o foco, né? Assim, a alta da margem da pandemia. E agora foi também, acho que uma semana atrás também saiu o pronunciamento de que foram canceladas competições nacionais que seriam agora nesse segundo semestre. Então, assim, Sim, a gente não tem previsão, a gente fica dependendo muito da evolução, né, da diminuição de casos e do CPB, igual o CPB ele tá trabalhando com etapas, né? Voltou o individual e aí eles estão tendo um controle. Então, assim, o goalball o goalball eu falo que é um patamar muito diferente, delicado, digamos assim, uma fase muito delicada, porque é um esporte de muito contato, né? Aí você imagina Nordeste, né, de Natal. Você traz ela para cá, você traz uma de Brasília. Por mais que tenha gente aqui, a gente tem que pegar um transporte até aí. Então você imagina como é que você vai ter um controle. Por mais que faça um exame, mas sim, você pode desenvolver em 15 dias, né? Então, assim, é muito arriscado ainda. O goalball que tem tanto contato, uma pega a bola, passa para outra, é aquela coisa da respiração, né? O verdade. contato com a própria trave. Então, assim, ainda nós não temos previsões para volta, não temos, continua em questão de seleção, a gente continua com os treinos online, deu uma diminuída porque muitas meninas também fazem treinos com clube online, e agora a minha equipe voltou, e aí a gente até acabou um pouco se afastando do treino online, porque os horários não casam, né? São à tarde, tanto o treino online quanto o nosso treino no clube. Mas estamos sem previsões. Infelizmente, estamos aí contando com a evolução da diminuição, com a vacina. Não temos previsões. É tudo por segurança, né? Sim, sim, a gente torce, né, que mesmo que volte aos poucos, que volte com toda a segurança, Sim, né, e dignidade prioridade. que os atletas eles merecem, né, eles precisam. Eu acho que a CBDV, se ela não voltou, é porque justamente ela reconhece a gravidade da situação e que é o melhor para vocês, Isso, certo? ela respeita esse momento, né? Independente de qualquer coisa. Sim, exato. É, uma duvidazinha em relação a questões de jogo mesmo. São quantos tempos? Cada tempo tem quantos minutos? E tem uma outra dúvida também, né? O cronômetro ele para? Quando ele para, a bola é dita bola morta? Porque no basquete a gente ouve isso de bola morta, né? No Tipo, goalball, é bola morta? não, peraí. Calma aí. Eu falhou, acho que para mim, meu retorno. Eu ouvi que quando o cronômetro para, o que que acontece com a bola? A bola é considerada bola morta? Ou não? Isso fica só para o basquetebol? Olha só a minha ignorância, gente. O que que é a bola morta no goalball? Ou no Na goalball, verdade, não, no quando o cronômetro basquete. estava, né, independente da finalização, né, e no caso do goalball tem a sua especificidade, o cronômetro ele vai travar, Parou. né? Isso, parou. Aí A bola ela não tem, né, ela valor para para jogo. também. Ah, pronto. Que é uma Ela dúvida para que, também. inclusive, pode acontecer para as pessoas que não conhecem tanta modalidade. E são quantos tempos e quantos minutos cada tempo? Tá, a gente tem dois tempos de. Meu Deus.
2 tempos de 12. Eu tô aqui pensando porque eu tô lembrando nos momentos que a bola para e tem a prorrogação. Eu tô lembrando quanto tempo é prorrogação. E eu não consigo lembrar agora com exatidão. Eu não sei se são 3 ou 6 minutos cada tempo da prorrogação. Oficiais são os 2 tempos, são 2 tempos de 12, dá mais ou menos aí, era 24 minutos de bola rolando, mas como você disse, a bola fora, que é quando o atleta ele já lança a bola e a bola sai da zona de lance, de defesa, aí para o cronômetro, aí até a bola se reposta de novo e sair o comando, o cronômetro volta, o cronômetro para quando é pedido uma substituição, quando é pedido o timeout, né, que é o tempo técnico. E muitas ações, vamos supor, o timeout, a bola continua com a equipe. Certo. O out, às vezes a bola ela tem que ser reposta, né? Então o árbitro que vai repor a bola, o árbitro de linha que vai repor a bola pelo lado correto, que ela saiu. Certo. E o tempo técnico, como eu disse, às vezes a bola fica, se ela não foi um out, porque às vezes quando ele é out a bola sai, então eles que vão repor, mas vira e mexe o timeout. O timeout ele só pode acontecer quando a bola parou, quando a gente completou a defesa, entendeu? Vamos supor, a bola está rolando e ela está indo em direção para o gol, você não pode se manifestar. Você tem que esperar concluir ou o gol, ou a bola sair, ou um blockout, ou uma defesa, ou o atleta está na posse da bola para ele acontecer. A gente tem um intervalo de 3 minutos. Nesse período de 12 em 12 dá um intervalo de 3 minutos. A gente tem 10 segundos para fazer um arremesso a partir do momento que a bola encosta na gente, tá? Não é 10 minutos que eu levanto para arremessar. É 10 segundos, olha eu falando errado. 10 segundos a partir do momento que a bola encosta em mim. Então, se eu tenho que fazer um passe para alguém, eu tenho que fazer toda essa ação em 10 segundos. E a bola ela também tem que atingir um espaço da quadra nesses 10 segundos. Não basta só sair da mão da pessoa, ela tem que atingir, ela tem que passar lá a linha do high ball nesses 10 segundos, não é só lançar. Aí tem a prorrogação, né? Quando é uma final e tá empatado. Igual ano passado, a gente foi para 2 Golden Goal, prorrogação, né? O Golden Goal. E numa semifinal contra o Canadá e a final contra os Estados Unidos. Então, acho que eu passei também já pelo teste de coração e de paciência. Graças a Deus, eu tive êxito nos Golden Goal da vida. Imagino, hein? Gabi, quais seriam os seus próximos... qual é o seu maior objetivo, né, em relação ao goalball hoje, né? E os seus próximos que você está objetivando em relação daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, né? Qual é a sua pretensão? Glauber, eu vou fazer uma pergunta. Se eu não me expressei bem, ficou qualquer dúvida, você pode falar, perguntar de novo, porque por mais que a gente é da modalidade, às vezes a gente esquece de uma coisa e de outra, Não, assim, sempre tranquilo. acontece, tá? Tranquilo, e vocês não Peço até desculpa são atletas, não são obrigados a tantas regras, não. Acho que o técnico é que é responsável por isso. Né? A gente acaba sabendo um pouco porque a gente tem que se enquadrar elas, né? Mas tem coisas assim que... aconteceu coisas comigo ano passado em quadra que eu nem sabia que existiam no meio de regras. Sobre meus objetivos como atleta, bom, eu sou nova no goalball, assim, teoricamente, né? Eu tô desde 2013, mas na seleção mesmo, assim, compondo a seleção com frequência desde 2017. E então, assim, essa é a chance para minha primeira Paralimpíada. No passado eu tive meu primeiro Parapan. 2018, minha primeira competição internacional oficial foi o Mundial. Então eu também já cheguei assim também indo para o choque. Eu acho que isso também me ajudou muito trazer um equilíbrio, porque tinha que aprender a lidar com essas situações e fazer o melhor para a equipe, né? Tentar fazer o melhor para agregar com a equipe. Então, acho que o meu maior sonho hoje é ir para uma Paralimpíada e lutar mesmo, assim, pela vaga, né, em 3-6, e estando lá poder lutar pela tão sonhada medalha, né? O Brasil feminino, ele não tem nenhuma medalha paralímpica, a melhor colocação foi em 2016, o 4º lugar.
No Parapan nós temos 2 medalhas de ouro, que foi 2015 em Toronto e agora em Lima 2019. No Mundial a gente teve nossa primeira medalha em 2018, que foi o bronze, a primeira medalha do Brasil feminino em mundiais. Então o Brasil feminino ele vem crescendo e eu me sinto muito privilegiada e abençoada por Deus em fazer parte desse crescimento. Claro que também sou muito grata a muitas mulheres que passaram, muitas meninas que vieram aí lutando, passando dificuldade, problemas financeiros, problema com competição, enfim, elas tiveram um grande legado que elas deixaram para a gente, concluindo o trabalho delas, né? E a gente está aí na luta da medalha paralímpica, da tão sonhada medalha. Eu tenho o sonho de ser considerada a melhor defensora do mundo. Que legal. Por que não ser conhecida como a melhor defensora? É a minha meta. É eu virar referência em defesa, sabe? Assim, é ousada, é grande, mas é minha meta. Sim, enquanto atleta, e eu acho que essas ambições, né, elas têm que vir à tona justamente porque vocês se preparam bastante para isso, né? Vocês abdicam de certas coisas, né? E vocês estão envolvidas justamente em uma profissão, né? E estão enquanto atleta, justamente na modalidade, seguindo uma profissão, certo? Isso. E aí tem uma perguntinha aqui, do professor, ele fez o seguinte: mesmo sabendo que você veio de uma escola, né, do Benjamin Constant, né, que é referência, inclusive, para as deficiências, deficiência visual, ele pergunta se o clube que você joga hoje, o SESI de São Paulo, no caso, ele faz ações, né, realizações para as ações de base para as escolas da região. Eu acho que assim, as escolas da região, eu não tenho certeza, porque o SESI, ele tem escolas. E aí eu acho que ele faz sim, porque tem o Atleta do Futuro, tem um projeto Atleta do Futuro que abre vaga para outros atletas, né? Para criança, na verdade, trabalho social para as crianças fazerem atividades no SESI. E eles não fazem distinção, né? Independente de ser deficiente ou não, eles estão apresentando as modalidades que têm. Então, o que o SESI faz é levar o goalball para apresentações nas escolas, a gente vai fazer demonstrações, né? A gente vai levando isso para as pessoas conhecerem. Eu lembro que um tempo uma menina que estudava no SESI chegou a treinar com a gente um pouco, mas é como eu falei, assim, quando a menina ela é muito novinha, aquilo é muito primeiro contato, às vezes assusta as pessoas, mas o SESI, ele tem esse feeling, esse cuidado de levar o esporte paralímpico para as pessoas, entendeu? As crianças que não têm deficiência nenhuma também vão, acompanham, para já trazer o conhecimento, né? Isso. E o que eu percebo também, né, até lecionando, né, que a importância mesmo de conhecer as modalidades, de praticá-las, né, e mostrar para as pessoas que, inclusive, não têm deficiência, né, classificadas de acordo com os critérios mesmo das modalidades e tal, né, que elas reconheçam mesmo a dificuldade, né, reconheçam que é uma superação, né, grandiosa. Eu já participei do vôlei sentado mesmo, né, até de uma forma lúdica, de um projeto e tal, né, daqui mesmo de Aracaju, né, da equipe mesmo que joga. E eu percebi que aí fica a pergunta, né, quem é o deficiente da relação? Porque os ditos, né, entre aspas, normais, que todo mundo é, inclusive, independente da deficiência, que as pessoas vão provando que o quanto é desafiador, né, que o quanto vendar os olhos ou o quanto jogar sentado em determinadas situações é complexo, demanda uma preparação um tanto específica, né, que potencializa, inclusive, outros sentidos, outras capacidades e outras habilidades que a gente não estava, né, pensando em aprimorar, né, ou que nem tinha aprimorado mesmo, né? E isso é assim, de grande valia, de grande valia. E até mesmo para estreitar, né, a gente está quase que no momento final. Eu queria muito, né, acho que não tem mais nenhumas perguntas, mas eu queria muito que você falasse mesmo da modalidade, né, que participa, né, das modalidades que já participou também de forma geral, se preferir, né, sobre as questões também de inclusão, né, e
qual mensagem você poderia deixar, inclusive, para os estudantes que estão te ouvindo, né? Eu já te agradeço novamente de antemão, né? Sobre essa perspectiva da inclusão e dos esportes paralímpicos, em especial o goalball. Né? Eu acredito que hoje, hoje a gente fala muito em inclusão, né? Então, assim, hoje em Sim, escolas regulares, que como são conhecidas, deva haver alguma criança. Então, assim, não põe essa criança de lado numa atividade de educação física. Eu, antes de ir para o Benjamin Constant, eu já tive esse problema, conheço pessoas que tiveram esse problema, né? Então, assim, não põe ela de fora, nem que você traga. Vamos dar um exemplo, o goalball, para todo mundo se adaptar, para aquela criança se sentir pertencente àquele grupo, do que você deixar ela de lado, sabe? Eu acho muito interessante, igual eu falei, você traga quem não tem deficiência para esse mundo, porque também daí traz o respeito, traz o conhecimento. O CPB ele tem um projeto que eu achei muito interessante, que eu fui uma vez assistir, eu não sei o nome dele, infelizmente não lembro, que era uma atividade com crianças, são crianças assim na faixa etária do ensino fundamental 1, entre 9, 10 anos, 7, que elas vão para lá fazer as atividades, judô, atletismo, natação, goalball, futebol de 5, enfim, elas vão para lá para fazer as atividades independente da sua limitação, da sua deficiência. Eles tiravam um sábado do mês e faziam um evento com pipoca, cachorro quente, e todo mundo podia passar por todas as modalidades. E o legal é que isso era aberto para todo o público. A criança que não legal. tinha nenhum problema de vista, ela podia participar do goalball, ela podia conhecer o goalball. Então, assim, eu sou a deficiente visual. Eu vou para um evento desse, eu levo a minha prima, levo a minha vizinha, e isso vai trazendo o conhecimento para a criança, isso vai trazendo o respeito da criança com o deficiente, porque eu acho que tudo começa aí. E eu acho que aí também entra muito profissional de educação física, né? Aqueles que Sim. lecionam, né? Em escolas é trazer isso, é não deixar o aluno deficiente de lado, não passar um trabalho para ele, para valer nota, não. Tenta trazer ele mesmo para a atividade, para dar uma adaptação. Tem tantos meios hoje, tantas coisas, né? E tantas informações. Então, eu acho que na escola, na educação física, hoje o profissional de educação física, ele é um divisor de águas. Quando ele trabalha com uma criança com deficiência intelectual, visual, física, tudo pode fazer a diferença a maneira que você vai lidar com esse aluno na sua aula. E mesmo que falemos de esporte paralímpico, né, nesse tema, nessa noite de hoje, nossa, entender que, assim, essa inclusão, ela leva em contrapartida também outros critérios, né? Melhora da qualidade de vida do sujeito, né? Melhora da autoestima também desse sujeito que está envolvido nos projetos, nas políticas públicas de uma forma geral, certo? E é isso que é muito interessante, né? O respeito acima de tudo. O respeito acima de Sim, tudo, eu acho que porque quando a gente reconhece o respeito e a gente respeita a diferença, né? A gente respeita o deficiente, e respeitar não é somente dizer de boca para fora, né, justamente você criar estratégias e ações dignas para aquelas pessoas, para que elas possam participar, isso se consolida o respeito, né? Isso se consolida a isso faz a dignidade. pessoa, por mais que ele não venha a ser um atleta no futuro, faz ele acreditar que ele é capaz de ingressar no mercado de trabalho sendo um próprio professor, não vou dizer de educação física, que é um pouco complicado, mas um professor de alguma matéria, que ele possa ter um espaço, que ele não vai ser uma peça de lado, sabe? Aquela peça reserva, que ele tem um lugar, que ele é pertencente a alguma coisa, independente de ser um atleta ou não. Isso é muito importante nas escolas, na chamada inclusão, é você trazer o respeito pela pessoa, você trazer o sentido, porque eu acho que cada deficiente é um deficiente. Eu sou visual e você pode ter duas alunas visuais, eu e mais uma. Você não vai lidar com a gente da mesma maneira, Sim, né? com Até porque certeza. somos indivíduos únicos. Então, eu acho que é assim, é isso, eu acho que a inclusão começa aí, né? Fazer Isso. a gente se sentir pertencente a alguma coisa, assim. E isso é muito Isso. importante nas escolas, na faculdade. Eu tentei ingressar à faculdade, eu tive problema com isso também, como não era mais o que eu estava curtindo, eu desisti. Então, assim, isso é muito importante, sabe?
Sim. E essa palavra pertencimento é justamente para provar que as pessoas elas têm que estar nos espaços. Ela tem todo o direito de estar, de usar aqueles espaços. Gabi, a nossa fala, né, o nosso diálogo de hoje já está se encerrando aqui na live, né, e eu agradeço imensamente, né, estou E eu bastante que satisfeito, agradeço. porque foi uma aula, né, assim, gratificante para mim, para os alunos, para quem está acompanhando a live, né, agradeço imensamente mesmo. Estou bastante satisfeito e torcendo para os seus objetivos aí. Obrigada, eu agradeço o convite, é sempre bom falar. Peço desculpa se faltou alguma coisa, não foi tão rico em detalhes. E é isso, gratidão, sucesso para vocês como profissionais, como pessoas. Tô aqui para o que vocês precisarem, quiserem chamar para tirar dúvida, conversar, enfim, conhecer mais, chegar em outros profissionais, em outros atletas, podem contar comigo. E quem sabe um dia eu apareço aí. Ah, sim, está feito o convite. Pode vir a Pois é, casa eu já aqui, recebi o convite, passando isso, quem sabe eu aceito. Talvez passando Tóquio 2021, olha, para passar umas férias é ótimo. tranquilamente, né? O convite está feito, né? Já temos Obrigada. WhatsApp e tal. E Isso. é isso, né? A live, o pessoal está dizendo aqui que a live foi sensacional, né? Paulo Obrigada. também está de parabéns, que buscou essa possibilidade mesmo de engajar pessoas, até para aumentar o escopo de conhecimento e tal, né? E o pessoal está super agradecendo aqui a sua participação. E em nome do Obrigada. curso de Educação Física, em nome da instituição Uninasal, né? Agradeço novamente a sua disponibilidade, né? E toda a sua gentileza mesmo. Eu que agradeço. Vocês podem acreditar que vocês podem fazer grandes diferenças, formarem grandes seres humanos. Vocês são base. Assim. Eu, pelo menos, eu era apaixonada pelos meus professores de educação física. Era a melhor Legal. aula. Tá bom, Gabi? Ó, já acho que falta praticamente um minuto, certo? Tá Estou me bem. despedindo de você, mas eu estou com saudade já dessa conversa nossa, que foi muito proveitosa, né? Muito gratificante. Foi muito Certo? rica também. Se cuida, boa noite, né? E até algum dia, então. Até a próxima, quem sabe. Estamos por aí nas redes sociais, no WhatsApp. Fiquem com Deus, todo mundo. Certo. Abração. Beijão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.